back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in LA, toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod ADB, o podcast jurídico que vale a pena acompanhar. E hoje conto com a presença da doutora Amanda Dalila, ela que é advogada atuante no município de Luiz Eduardo Magalhães, se deslocou diretamente aqui para Barreiras para gravar com a gente. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o convite, essa participação aqui, para falar sobre direito bancário, não é isso? Essa área que a gente não vê muito profissional, né? Aqui na região, atuando, né? É uma novidade aí. Novidade não, mas pouco, só você não conhece. Vamos explorar, isso aí. Obrigada por estar aqui e vamos começar falando um pouquinho sobre você, sobre a sua área aí, para o pessoal te conhecer, né? Você sempre morou em Luiz Eduardo? Não, na verdade eu sou natural do estado de Goiás. Residi lá até me casar. Me casei, morei aqui em Barreiras durante 9 meses. Então me mudei para Luiz Eduardo por questões de trabalho do meu esposo. Mas estamos sempre aqui, até porque a loja aqui tem tanto loja lá em Luiz Eduardo quanto loja aqui em Barreiras. Então a gente está sempre nessa transição. Agora eu estou ficando mais fixo lá, mas também atuo aqui, até porque eu presto alguns serviços advocatícios para a própria empresa, que meu esposo atua. E também estou agora expandindo, né, a cartela de clientes, estamos aqui em Barreiras, mas o meu escritório mesmo fica em Luiz Eduardo Magalhães. Eu atuo, hoje eu faço parceria com o Dr. Diego Sevilha e o Dr. Victor Malmberg. Eles têm um escritório em Luiz Eduardo Magalhães e estou atuando lá por enquanto. Tem clientes também aqui, nos estados, né? Advocacia sem fronteira. E é isso, o estado de Goiás também atuando, São Paulo e por aí vai. Muito bom. Você me disse que tem aí, você já vem advocacia também, né? Sim, para ser bem específica, atuando diretamente exclusivo para o direito bancário, mais ou menos uns 7 meses que eu me dediquei, que eu estudo e que, assim, todos os meus esforços e estudos têm sido voltados mais para o direito bancário, que é uma área que eu gosto muito, até porque eu trabalhei em banco. Ah, sim, eu já ia perguntar como é que foi que surgiu essa matéria na sua vida. Eu, antes de casar, na cidade que vivia com a minha mãe, eu trabalhava no banco, vendia seguro e diante disso eu via diversas irregularidades. Você já sabe como funciona os Paranauê. Sim, infelizmente, né, o funcionário do banco ele não tem nada a ver com isso, né? Infelizmente é como se fosse uma empresa, existem metas para serem cumpridas e aquelas metas são diárias. Então acaba que por isso que os funcionários eles são obrigados a fazer vida casada, contratação de cartão de crédito que o cliente sequer solicitou. A gente não mencionou instituições, tá? Pelo amor de Deus. Ela tá falando aqui das experiências da vida dela, né? Sim, então, infelizmente, e a gente, com base em dados, né, sabemos que os bancos são as maiores empresas aí com enriquecimento, infelizmente, ilícito. Porque o banco, ele quer lucrar, independentemente da forma que seja. Poderia vir 20 pandemia que o banco seria as únicas instituições que nunca iria falir, né? E a gente já vai entrando já no assunto, né? Começamos aí falando sobre você, mas não tem jeito, né? A gente vai falar hoje especificamente sobre dívidas, né? Dívidas bancárias, revisionais. Sim. Então vamos lá. Quando o cliente, ele, por exemplo, contrai um empréstimo e aí nesse empréstimo ele não consegue efetuar o pagamento mais e ele entra em dívida em que mora, qual é a prescrição para essa dívida bancária?
Bom, a legislação bancária, ela não existe uma legislação específica para o direito bancário, como, por exemplo, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, Penal. O direito bancário, ele tem como referência tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Código Civil. E segundo o Código Civil, dívida se prescreve em 5 anos, né? Desde que ela não seja cobrada, não seja executada, a dívida prescreve ali em 5 anos. Mas para o consumidor, voltando à palavra para o consumidor, se o consumidor ele pagou uma dívida, o prazo para ele reaver, né, aquele contrato, aquele financiamento, aquele empréstimo que ele pegou, se existe ali alguma fenda casada, se os juros cobrados foram realmente aplicados em contratos, o cliente, segundo, ainda não tem um entendimento pacificado, mas existem entendimentos de tribunais, né? O Tribunal da Bahia entende que é 10 anos a partir da assinatura do contrato. Já existem outros tribunais que entendem que é 5 anos a partir do pagamento da última parcela. Então, como não tem ainda esse entendimento pacificado, fica nesse intervalo de 5 a 10 anos para o consumidor, mas para o banco é 5 anos para ele, para aquela dívida prescrever desde que o banco não execute, né? Interessante. Foi bom você falar aí sobre direito consumidor, falou consumidor e direito consumidor. Me fala, qual é a diferença da sua área de atuação, direito bancário, para o direito do consumidor? Porque ele parece que elas andam lado a lado, né? Às vezes se confunde, tem alguma assim diferença mais? Na verdade, não existe uma diferença tão discrepante. É porque, assim como no direito civil, o direito do consumidor, existem vários subnichos. E o direito bancário é um deles. Até porque cliente é o quê? Consumidor. Então, respinga ali no Código de Defesa do Consumidor. Então, não existe uma certa diferença entre... Então, é uma ramificação do direito do consumidor. Isso. Então, ele vai utilizar o Código Civil, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, além de resoluções normativas do Banco Central, que é o que mais rege o direito bancário em si. Entendi. Muito bom. E sobre a execução dessa dívida? Nesse caso aí de que o cliente, o consumidor, ele contraiu essa dívida e vamos falar de uma dívida alta, por exemplo. Como é que funciona a execução? Ele não tem mais condições de pagar, sei lá. E aí, como é que funciona a execução dessa dívida? Olha, e hoje existem vários, vamos dizer assim, vários programas do próprio governo. Um deles é o programa Desenrola Brasil, né, que ajuda consumidores, né, endividados. Mas quanto a essa questão mesmo de execução da dívida, isso varia muito até mesmo do que está escrito em contrato. Porque tem que analisar se o banco às vezes não colocou ali em garantia um bem, né? Porque segundo a legislação ele pode colocar ali em garantia um bem, né? Certo que tem aquelas restrições, se é o único imóvel rural, se é o único imóvel que a pessoa tem para moradia, se aquilo ali não vai, como se diz, infringir o mínimo existencial do consumidor, né? Então, assim como em outras áreas, tudo precisa ser analisado conforme cada caso. Se é um imóvel, se trata de um financiamento imobiliário, se trata de um financiamento de veículo, se trata de uma dívida de crédito rural. Então, tudo isso precisa ser analisado caso a caso que está escrito no contrato. Porque, assim como no direito civil, o que vale é o que está no contrato, né? Precisa ser analisado. E quando é que esse cliente, esse consumidor, ele vai te procurar? Infelizmente, muitos não procuram, né? Porque acaba que ele fica pensando, vou ter que ir um curso com advogado, enfim. Mas o que acontece? Muitos consumidores não sabem do que existe por trás das irregularidades que existem no contrato. E é justamente onde um advogado experiente em direito bancário ele entra. Por quê? Infelizmente eu posso dizer, 98% dos contratos que eu pego em geral, nenhum cumpre a taxa que está acordada no contrato. Nenhum. Infelizmente.
Hoje em dia, acho que o maior vilão tem sido isso. Então, o que acontece? A legislação nos diz o seguinte, inclusive é um entendimento simulado do STJ, súmula 530. Ela diz o seguinte: se o contrato está dizendo que está cobrando uma taxa, quando você calcula está cobrando outra, então existe uma diferença. Então, o que a gente deve aplicar? A taxa média do mercado. E aí é onde, quando um advogado com expertise, ele entende isso, consegue ver todas as irregularidades do contrato, se existe capitalização diária, se existe a venda casada, se existe tarifas ali embutidas naquele contrato que vai, de certa forma, influenciar naquele valor, entendeu? E através disso você consegue desconfigurar essa dívida ou então reduzir? Reduzir. Já teve caso de, tipo assim, a dívida sumir porque estava... Porque já pagou. Entendeu? Em muitos casos, às vezes, o cliente já pagou a dívida e aquela dívida ali, ele, pelos juros altos, né? Aquilo ali vai tornando uma dívida infinita. O cliente, às vezes, por não saber, renegocia com o banco e é o maior erro do consumidor renegociar aquela dívida sem o atendimento de um advogado, porque hoje em dia eu falo para você, a maioria das pessoas que me procuram no escritório já teve suas dívidas quitadas e estão pagando dívidas ali eternas. Então o ideal é não renegocie com o seu gerente, com o seu banco, procure um advogado para dar uma olhada no contrato, né? Isso, justamente, porque hoje em dia os bancos eles praticam muito enriquecimento ilícito. Infelizmente, as dívidas bancárias hoje sedadas, né? A maioria a grande porção, existe uma porcentagem gigante de pessoas endividadas com bancos que não conseguem saldar as suas dívidas. E quando, por exemplo, já findou o contrato, esse consultor cliente já conseguiu fazer o pagamento total da dívida e ele percebe ou então não sabe que pagou a mais, como é que funciona? Aí você vai para reaver essa quantia. Sim, sim. Como a gente já havia mencionado anteriormente, né, existe um prazo para a gente entrar com a revisional de contratos já quitados. 10 anos, e a depender do estado, 5 anos, então a gente tem que olhar mais ou menos ali qual é o entendimento do tribunal para a gente aplicar. Então, é possível sim reaver dívidas já quitadas, principalmente de empréstimos consignados, empréstimo pessoal, financiamento de veículo, que geralmente é o que mais procuram também. Através da revisional. Sim, através da revisional. Mesmo se já foi quitada a dívida. Mesmo quitada a dívida. É direito do consumidor. Só vai observar o período de 5 a 10 anos. Isso, período prescricional. Doutora, e o que fazer quando a pessoa recebe várias ligações de São Paulo, várias ligações de banco, aí você já não sabe o que é golpe, o que não é, várias ligações ali por dia. O que fazer nesse caso? Primeiro, banco nunca liga para cliente. Se ligar é para informar sobre você tem uma margem, vamos fazer um empréstimo, você tem geralmente esse tipo de ligação. Ou para renegociar a dívida? Para renegociar a dívida, geralmente não é o banco que faz essa renegociação, é a empresa terceirizada, entendeu? E geralmente quando faz essa renegociação de dívida, ali existe um período de conversa, geralmente se você se sentir desconfortável, às vezes se sentir ali que pode ter algum equívoco, alguma coisa, procure diretamente a sua agência, que a sua agência ela vai saber informada se a sua dívida já passou para aquela empresa terceirizada, entendeu? Então, inclusive essa semana passada, meu esposo quase caiu no golpe no Nubank, que está muito corriqueiro acontecer. O que acontece? Eles ligam e informam para o cliente que foi feita uma compra. E para você cancelar aquela compra, você precisa acessar o seu aplicativo. E aí o que eles fazem? Eles já ali, né, sabendo de tudo, eles mandam um código, como se fosse o próprio Nubank. Só que na verdade, automaticamente você está liberando para eles acessarem o seu
aplicativo, entendeu? Ele recebeu essa ligação informando que tinha feito uma compra de valor de R$ 8.500 e que se ele não reconhecesse esse dívida, ele entrasse no aplicativo e colocasse como se ele não reconhecesse. E que o banco que iria mandar um código para ele por e-mail e ele precisava informar esse código para o rapaz da ligação. E só que aconteceu, quando ele acessou e ele precisava fazer a validação facial, olha para você ver como estão os golpes, vários altíssimos. Ele entrou no aplicativo, né? Recebeu o código, o e-mail idêntico ao do Nubank, recebeu literalmente esse código. Na verdade, o e-mail é o do Nubank, né? Porque ele já está ali fazendo como se fosse hackear o seu aplicativo. Ele entrou, recebeu o código, só que quando ele foi fazer a validação facial do aplicativo, para acessar o aplicativo, porque ele realmente tinha perdido o acesso do aplicativo, estava escrito lá, validar para acesso em outro dispositivo que não era o dele. E se ele tivesse validado facialmente, ganharia acesso ao aplicativo. Nossa, eles estão espertos. Muito espertos. Essa questão também do golpe de compra de mercadoria, compra de veículos. Então o banco não liga para cliente. Pode até ligar, mas se ligar, se você se sentir desconfortável, a indicação é vá até a agência. Vá até a agência. Não passe informações de cartão, não faça acesso ao aplicativo. Por mais que seja um banco digital, o que eu indico é receber uma ligação, não faça nada na euforia. Nossa, mas eu recebi, está falando aqui que fez uma compra de 8.500, se você não cancelar agora, essa compra vai ser efetivada. Às vezes a pessoa está lá no corre do dia a dia e nem se atenta, né? Por isso que estamos aqui para informar as pessoas que existem esses golpes e que a pessoa precisa atentar a isso, porque cada dia mais os golpistas estão mais inteligentes. Tem clientes que chegam no escritório e eles me falam alguns golpes assim que eu fico perplexa. Às vezes eu paro assim e fico analisando com o cliente e eu falo, nossa, eu acho que até eu quase cairia nesse golpe, porque eles são arquitetados assim de uma forma tão inteligente que você para assim e pensa. Eles até comentam comigo, doutora, como eu caí num golpe desse? Eu falo, não, você não é burro, não pense isso. Doutora, eu sou um burro, como eu caí nisso? Eu falo, gente, estamos todos propícios a cair, porque na euforia do momento a gente tende a fazer coisas, né? Ali na euforia a gente passa senha, passa dados bancários, faz acesso ao aplicativo, infelizmente. Mas, como você disse, estamos aqui para informar. Sim, sem dúvidas. E uma informação também importante. Geralmente, quando às vezes o banco liga, tomar muito cuidado, porque o banco, inclusive, o número que ligou para o meu esposo era realmente o número do Nubank. Só que tinha um DDD 77 antes. E geralmente, quando esses bancos ligam, não existe, não tem esse DDD antes, entendeu? Quando é ligação diretamente de centrais. Às vezes 0800 ou ali 40, 02, mas não acompanha de DDDs. 77, 62, enfim, qualquer foi esperto, mas não foi tanto. O que aconteceu? Meu esposo, a gente, inclusive, ele falou, mas amor, o número é o mesmo do Nubank. Eu falei, vem aqui no escritório e faça comigo. Não faça nada, que eu preciso estar pessoalmente com você para eu ver se realmente é um golpe ou não. E quando ele chegou, na hora que eu vi a ligação, eu falei, desliga 77. Não, é golpe. É bom que você já tem esse conhecimento, né? Sim. Vamos falar, doutora, então, o que a gente havia previamente comentado aqui, antes de começarmos, né, a gravar, sobre... vou contar um exemplo, né, de um aposentado que acabou de ter concedido a sua aposentadoria. Aí já começam a oferecer empréstimos, né? Já começam os empréstimos. E aí, esse aposentado vai até uma agência, faz esse empréstimo e, de repente, junto com esse empréstimo, surge um cartão de crédito. Às vezes ele recebe na casa dele, ou então nem recebe, nem tem conhecimento, e está ali uma fatura sendo descontada, mesmo que seja um valor mínimo, sendo descontada junto ali com o empréstimo desse benefício dele.
Me conte um pouco sobre essa situação. O que deve ser feito, como é chamada essa situação. Hoje existe sim uma lista de quando o aposentado ele recebe benefícios, os bancos automaticamente já começam a receber as informações, né? Aposentou aí, então começa a vazar. Justamente, começa ali a ligação, né? E o que acontece? Existe um produto bancário chamado cartão RMC, que é cartão de reserva de margem consignável. Esse produto está no mercado desde 2015 e eu já peguei casos que há desconto desde 2008 desse cartão. Começou em 2015 e tem desconto em 2008. Sim, mas é porque o que acontece? O banco, eu falo que o banco poderia vir mais 5 pandemias que ele teria produtos suficientes para ofertar. Entendeu? Aí o que acontece? Esse cartão RMC, o idoso chega lá, né? Os bancos vão te odiar. A gente tem que informar, porque a gente, infelizmente, vê muitos casos que as pessoas às vezes têm tanto empréstimo que ela não consegue comprar nenhuma fruta para ela comer no final do mês. E isso é verdade, a gente saúde. passa necessidade. Principalmente de cidades pequenas. Sim. Existe, infelizmente, hoje muita fraude bancária, principalmente nessas questões de empréstimos fraudulentos, cartões RMC fraudulentos. Existem inúmeras irregularidades presentes nesse tipo de contrato. E o que acontece? O cliente chega, né, no banco, eu quero contratar um empréstimo. E às vezes, né, tá ali, já bateu a meta do empréstimo, aí o que ele fala? Não, tá bom, vamos fazer aqui um empréstimo. Só que na verdade ele está fazendo um cartão de crédito, que é o cartão RMC. E agora, recentemente na pandemia, lançaram o RCC, que agora pode comprometer 45% da margem do aposentado, que é 35% para empréstimo, 5% para cartão RMC e 5% para cartão RCC. Então pode comprometer até 45% da margem ali do aposentado. RCC também é um cartão de crédito. O outro é RMC. A RMC, que é um cartão de reserva de margem Então consignado. ganha um pouco de cada um desses dois. O que acontece? O cliente chega para contratar, né, esse empréstimo e ele achando que contratou esse empréstimo consignado, na verdade ele contratou um cartão de crédito, que é o cartão RMC ou o cartão RCC. Então o cliente contrata achando que é empréstimo. E o funcionário faz como se fosse um empréstimo, mas lá no contrato consta como cartão de crédito. Aí a maioria às vezes não sabe, né? Às vezes alguns explicam ali de certa forma, não é um cartão, mas é como se você fosse receber um cartão para você. Quando o cliente, o consumidor percebe, aí o funcionário já fala. Às vezes acontece isso, às vezes até o funcionário mesmo informa, mas aqui a gente tem você já está com toda a margem de empréstimo comprometida, mas a gente tem uma modalidade aqui de cartão, e se você vai receber o cartão de crédito, você pode fazer compras nele, entendeu? Aí o que acontece nesses casos? Muitos não sabem desse cartão, né? Contratam como se fosse um empréstimo. Aí o que acontece? Ele existe como se fosse um cartão de crédito mesmo, existe um limite para saque. E a maioria desses casos por exemplo, o cliente chega lá precisando de R$ 1.200 e ele tem uma margem para fazer esse cartão com a margem de R$ 1.200. Então ele pega esse dinheiro como se fosse realmente ali um empréstimo, né? Libera na conta do cliente e o cliente segue a vida como se fosse empréstimo. Fala, todo mês vai debitar da sua conta ali uma parcelinha de R$ 45, R$ 50, R$ 60. E você pode, se você receber o cartão, alguns recebem, né? Se você receber o cartão, você pode fazer compra. Só que aí, que está o grande X da questão? A maioria dos clientes acha que quando recebe esse cartão, tem conhecimento e utiliza ele para compra, acha que o que ele está pagando mensalmente está quitando aquela fatura. Só que ela é conhecida como uma dívida infinita. Ela nunca acaba. Imagina só, você faz uma compra no cartão de crédito, no mês que vem você não precisa pagar aquela fatura por inteiro. Se você não pagar, aquilo ali vai o que acontecer? Juros, multa, vai correndo, né? Mês após mês. E é justamente isso que acontece. Então o cliente, quando ele descobre que ele tem realmente um cartão de crédito, ele fala, não, mas eu não contratei isso daqui.
Mas eu achei que o que eu pagava por mês cobria aquela dívida. Mas na verdade não cobre, porque ela é uma dívida como se fosse realmente um cartão de crédito. E cartão de crédito para você ter aquela fatura quitada para não ter incidência de juros e multa, você precisa quitar ela por inteiro no próximo mês. E a maioria dos aposentados nem sequer sabe disso. Entendi. Mas no caso, o aposentado usou o cartão para fazer uma compra. Existem casos, né, que o aposentado ele tem conhecimento e utiliza para compra, mas existem muitos casos que o cliente sequer sabe da existência desse cartão. Tem uns que não recebem o cartão. Sim, então existem clientes e clientes. Tem cliente que sabe e utiliza, Então, tem também o que chega, mas não utiliza. Não utiliza, guarda a maioria dos casos, entendeu? Aí ele fala, e o que acontece? A maioria dos clientes, quando eles vão pagando, né, ali aquela dívida, vão liberando saques complementares como se fossem novos empréstimos, entendeu? Naquele cartão. E aquilo ali vai se tornando uma bola de neve, uma bola infinita. Os juros geralmente são juros muito altos desse cartão. Daqui a pouco tá Isso. Todo o benefício comprometido. Na verdade, não é nem o benefício, até porque o cartão existe um limite. Ele pode comprometer até 5%. Então, mas acaba que é uma dívida infinita. O cliente nunca vai parar de pagar aquilo ali, entendeu? Então, aí, por exemplo, se empréstimo, que ele faz um empréstimo com o banco, né? O limite é 84 meses. Então vai passar ali 10 anos, ele está pagando e ele pensa, mas esse empréstimo não acaba? Não, porque ali incidiu os juros desses 10 anos. Então é considerada a dívida infinita dos aposentados, e a maioria dos aposentados não sabe que tem essa dívida. E provavelmente tem mesmo. Muitos. Eu falo assim que... Então, se você é aposentado, neto de aposentado, filho de aposentado, vá lá, entre no site do meu INSS, vá na parte de extrato de empréstimo, baixe todos os empréstimos que o cliente tem, né, que é aposentado, e você vê lá se tem alguma coisa escrito cartão RMC ou cartão RCC. Se tiver, procure um advogado, que você pode estar com uma dívida ali infinita de anos e nunca vai parar de pagar. Essas duas siglas, já procura mais devagar. E infelizmente o que acontece? Geralmente o benefício ele já vem descontado todos esses valores que já cai direto na conta do cliente, o que ele tem que receber. Então o cliente às vezes nem sabe. Ele acha que tem um empréstimo, porque não desconta direto da conta do aposentado. Esse desconto o INSS já repassa para os bancos e depois o valor final passa para a conta do cliente. Então por isso que já é descontado na fonte lá no INSS. Então, por isso que tem muito aposentado aí que tem essa dívida e... então não consta nem no extrato bancário? Não. Consta no extrato de empréstimo do meu INSS. Agora do banco. E antes de finalizarmos, doutora, vamos falar um pouquinho sobre irregularidades que possam existir em contratos de financiamento de veículos. Eu imagino que deva ter aí alguma... Inúmeras irregularidades. O que acontece? Hoje é difícil você encontrar um contrato, seja de financiamento de veículo, seja de empréstimo consignado, empréstimo pessoal, que não tenha uma venda casada de seguro. Porque o banco, o funcionário do banco precisa bater a meta do seguro, certo? Metas altíssimas, eu falo isso porque eu já trabalhei numa instituição e vendendo seguro. Temos metas mensais e diárias para bater a meta, então assim, acaba que Vem para uma coisinha rapidinho. Se essa meta não for batida, o que acontece? Na verdade, o que acontece? Na verdade, se for batida, ele recebe a mais no salário dele? Não. O que acontece, na verdade, dentro do banco? O banco, toda agência bancária, ela concorre, existe um grupo, né? Cada agência, existe um grupo A, B, C, D, daquela regional, certo? E o banco, dentro daquelas categorias, existe um ranking. E as agências, elas disputam entre si para ganhar esse ranking, né? Chegar no final do ano, bater o PUBJ, que eles querem, porque quando eles batem esse PUBJ, eles ganham ali uma porcentagem a mais no salário, como se
fosse uma comissão, né, ali no final do ano, de todos os funcionários. Então, por isso que os funcionários, né, ele quer bater aquela meta, porque aí, todo mês que ele bate a meta, e no próximo mês já vem outra meta, ele bate aquela meta e vai, né, progressivamente os meses batendo a meta, no final existe uma pontuação e ele ganha o PUBJ, que é o reconhecimento de primeiro lugar, que o gerente, principalmente o gerente, né, ele ganha a placa de reconhecimento que ele leva para a sua agência. Então a gente, né, vê aquelas plaquinhas ali no fundo do gerente, é reconhecimento, que às vezes ele, né, fez um bom trabalho. Vou começar a reparar essas plaquinhas nas vezes do gerente. Sim, perdão, eu interrompi o seu raciocínio. Sim, e o que acontece? A maioria dos contratos hoje de financiamento de veículo existe vendas casadas, seja de seguro alto, seja de seguro prestamista, seguro de vida. Então eles embutem esses seguros, o que acarreta ali um montante final a ser pago maior, porque de certa forma, por exemplo, se o cliente ele fez um contrato de financiamento, teve um empréstimo ali no valor de R$2.000, ele não vai pagar só R$2.000, porque ali incide juros, correção monetária, incide IOF. Então ali no final, se ele contratou, né, tá R$2.000 no contrato, ele vai pagar de 3, entendeu? Então esse que é o grande problema das vendas casadas. Outra coisa muito comum que existe: tarifa de cadastro, tarifa de registro, a venda casada, né, de seguro, IOF financiado, registro no Detran do contrato, tarifa de avaliação do bem. Então, assim, existem contratos que chegam para mim lá no escritório que quando eu pego eu falo, coitado, porque é literalmente aquele fato, né? Comprou um carro, vai pagar 2, e é quase isso. Quase o preço de 2. Porque é tanta venda casada, tanto tarifa embutida naquele financiamento, sem contar que os juros do contrato não está sendo cumprido. Então, aquilo ali acarreta um montante final a ser pago, que você paga literalmente quase 2 carros. E da forma revisional, é possível reverter a situação. Sim, sem dúvidas. Consegue ali o estorno, né, da venda casada, do seguro. Existe ali a tarifa de cadastro, que ela, às vezes, tem clientes que chegam lá com tarifa de cadastro no valor de R$1.500, que como um cliente com o primeiro acesso vai pagar R$5.500 só para, né, fazer o cadastro. Ou se não o TAC, tarifa de abertura de crédito, que geralmente o banco ele faz ali uma averiguação do CPF do cliente, né, para ver se existe alguma restrição, enfim, para isso que serve essa tarifa. Geralmente cobra ali R$1.400. Que banco que tem R$1.400 de despesa para procurar se existe restrição no CPF do cliente? Então o Banco Central ele limita valores. A gente tem que adorei esse bate-papo. Então, se você tem aí um contrato de empréstimo, né, procure um advogado. De empréstimo de financiamento de veículo, né, também. Sim. Doutora, a gente então vai encerrar por aqui. Eu agradeço a sua participação mais uma vez. Esse bate-papo foi muito, assim, abre os olhos, né, muito esclarecedor. Sim. E espero que bastante gente aí nos assista para poder ter esse entendimento, essa noção. E eu vou deixar o convite aberto, sempre deixo o convite aberto, as portas abertas para que se surgir outra temática. Com certeza a gente não esgotou todas aqui, as nossas ideias aí, né? Mas futuramente que você retorne e que a gente fale mais sobre isso. Não, eu agradeço desde já o convite. E a gente falando de dívida, né? Acho que infelizmente hoje não existe uma pessoa que não existe algum problema com o banco, cobranças ali de tarifas bancárias altíssimas. Vale um adendo: pessoas aposentados e pensionistas que tem ali na sua conta cobranças de tarifas bancárias e só utiliza a conta para recebimento de salário, né, do INSS, não utiliza para compras, enfim, para movimentações em espécie mesmo, não pode ser cobrado tarifa bancária, até porque existe uma isenção, né, até o limite que você pode fazer de movimentação, que não pode. Isso vale para toda pessoa. Se você tem um limite ali de movimentações que você pode fazer, que não é cobrado tarifa bancária. Mas infelizmente hoje o banco ganha muito dinheiro com tarifa, né? Muito bom. Inclusive tivemos encerrando aí, tivemos
exemplo, né? Advogado sempre gosta de explicar. Enfim, muito obrigada, doutora. Eu que agradeço e precisando, estamos aí para responder dúvidas. Para mais vídeos como este, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.